Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Pois bem, estamos aqui para falar de mais um livro do nosso Medite e Cresça, na verdade carta, né? As cartas de Pedro, são duas cartas. Mas antes de falar das cartas de Pedro, eu quero louvar a Deus por esse tempo que estamos meditando na palavra. Estamos chegando ao final do nosso Medite e Cresça, porque estamos chegando ao final do ano, né? Só temos aí as duas cartas aos Tessalonicenses e também Apocalipse, depois das cartas de Pedro, evidentemente, tá? Então, espero que você esteja se mantendo firme em meditar nas Escrituras Sagradas e eu espero chegar no final do ano e louvar a Deus, porque eu sei que você meditou em todo o Novo Testamento. Valeu? Ok? Então, vamos lá. Quero então falar sobre as cartas de Pedro. Não falar muita coisa sobre as cartas de Pedro, mas eu quero trazer aqui 5 pontos importantes. Primeiro, quem é a pessoa de Pedro? Segundo, quem escreve as cartas para Pedro, ou quem vai escrevê-las, né? Porque Pedro não escreveu as cartas, ele ditou. A quem a carta é endereçada, ou as cartas são endereçadas, e o propósito maior das cartas, e por fim falar um pouquinho sobre cada uma delas. Muito bem, para falar das cartas, tem que falar do autor, o autor direto das cartas, que é o apóstolo Pedro. A gente observa um Pedro assim, nessa carta, um Pedro maduro. Ele aqui já era um velho pastor, e claro, um homem cheio já de experiências com o Evangelho, experiências com Cristo. Então Pedro aqui é um Pedro mais maduro, um Pedro mais sereno, mais calmo. Você vai ver, você vai reparar na carta que ele chega a chamar Paulo de amado. Chega até a ser engraçado, mas você vai ver aí. Ele chama nosso amado Paulo, querido irmão Paulo. É realmente um homem bem diferente. Diferente daquele Pedro lá do Novo Testamento, daquele Pedro impulsivo, que teve as suas primeiras experiências ao lado de Jesus. Um Pedro assim, de altos e baixos, capaz de dizer para Cristo: estava pronto, eu estou pronto contigo até a morte, que corta a orelha do soldado. Esse Pedro aqui da carta é um Pedro mais tranquilo, mais sereno, mais maduro, cheio de experiência. Então é esse o Pedro da carta, das cartas. É engraçado, mas é verdade. Pedro chama Paulo de Cefas. Cefas significa pedra, né? O nome Pedro, na verdade, o nome dele era Simão Pedro. E Paulo o chama de Cefas. Alguns dizem que Paulo está simplesmente colocando o seu devido nome, outros vão dizer que Paulo está sendo um pouco assim, meio que irônico, o chamando de Cefas. Não vamos entrar nesse detalhe. Fato é que esse Pedro aqui da carta é um senhor de idade, um pastor maduro, cheio de experiências. Bom, quem escreve essa carta, quem redige a carta é um homem chamado Silvano. Silvano vai escrever a carta para Pedro, né? Pedro é um homem que não tinha muitas experiências com as letras, né? Alguns diziam que ele até era analfabeto. Então Pedro vai falar, vai verbalizar e Silvano vai escrever as cartas. Muito bem, gente. A quem Pedro escreve essas cartas? Pedro vai escrever essa carta aos irmãos judeus convertidos que se encontravam na Ásia. Esses irmãos vão para a região da Ásia, hoje é a Turquia, por causa da perseguição. A perseguição fez com que esses irmãos fossem parar na Ásia, e Pedro vai escrever as suas cartas endereçadas a eles, aos irmãos judeus convertidos que passaram a viver na Ásia por causa da perseguição. Então Pedro, motivado por isso, vai escrever as suas duas cartas. Pois bem, qual é o tema central dessa carta? O tema central dessa carta é esperança, exatamente por conta dessa questão que motiva Pedro a escrever, ou pedir para Silvano escrever essas cartas, né? Em função da perseguição,
Pedro vai escrever as cartas motivando os irmãos a ter a esperança, a manter firme a esperança. Isso já serve assim, irmãos, como uma forma de nos trazer uma preciosa lição. O evangelho nunca foi e nunca será o evangelho de facilidades, um evangelho que alguns pregam por aí, né? O evangelho da prosperidade. O evangelho é feito de lutas, de dificuldades, de sofrimentos. Pra você ter uma ideia, a palavra sofrimento aparece 14 vezes só na primeira carta. Então o evangelho é isso. O evangelho é o evangelho de dor. E Pedro, escrevendo, sentindo isso, porque ele passou por isso, ele escreve as duas cartas endereçadas aos irmãos, com o objetivo de incendiá-los a ter esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Ok? Então esse é o tema principal da carta. Você deve estar lembrado que quando Paulo, agora a gente está falando de Paulo, quando Paulo vai terminar a sua carta aos Coríntios, ele vai falar uma palavra muito interessante lá, quando ele fala do amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. Esses três princípios da fé cristã, ou os três degraus da fé cristã, estão contidos aqui no final do Novo Testamento. Esperança é a carta de Pedro, fé, Tiago e Hebreus, e amor, João, né? Então, assim, interessante isso, né? Essa arrumação do Novo Testamento que o Espírito Santo vai fazer na revelação aos autores. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Eu inverti, perdão. Fé, Hebreus e Tiago, ou Tiago e Hebreus, esperança, Pedro, e amor, João. Agora tá certo. Fé, esperança e amor, os degraus da vida cristã. Pois bem, amados, a primeira carta, Pedro vai apontar para os irmãos, vai mostrar aos irmãos para eles permanecerem firmes na fé, olhando para cima, manter a esperança em fé, olhando para cima. Então eu quero assim ler rapidamente o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, só para a gente ter essa ideia, essa noção, né, de que eles precisavam continuar olhando para cima com esperança e fé. Eu quero ler então o capítulo 1, versículos 6 e 7, foi o que eu separei para você aqui. Olha só, o que diz o primeiro capítulo, versículo 6 e versículo 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Está vendo só? Para que, uma vez confirmado a vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Ok? Então olha aí, Pedro está aqui motivando os irmãos a continuarem vivendo pela fé e alimentar essa esperança da glória do Senhor, né? Esse aí é o teor da primeira carta. A segunda carta, a perseguição aumentava cada vez mais. E por conta disso, da perseguição aumentando cada vez mais, Pedro vai escrever a sua segunda carta. Ele está perto de morrer, ele sabia disso. Pedro sabia que estava bem perto de morrer. Por conta disso, ele escreve a segunda carta. E a segunda carta, meus irmãos, é uma motivação a voltar, né? Voltar nos princípios básicos da fé cristã. Sobretudo, e você vai ver isso na carta, o que ele pede aos irmãos? Por favor, voltem a observar a pessoa de Deus. Interessante isso. A pessoa do nosso Deus, a revelação do nosso Deus. E Pedro anima os irmãos a voltar a observar os princípios, sobretudo aqui a pessoa do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, porque Pedro sabia que estava bem perto de morrer, e ele então incentiva os irmãos a retornarem, a observarem, né, Deus, a sua grandeza, a sua excelência, o seu poder, a sua glória, né? E por fim ele vai terminar a carta falando, né, do perigo dos falsos profetas e da vinda do Senhor Jesus, tá?
Essas são as duas cartas que Pedro vai escrever, com as duas com o mesmo teor básico, para que os irmãos pudessem manter-se firmes naqueles dias, que é a esperança. E eu espero que você tenha aí um bom tempo de meditação nessas duas preciosas cartas do apóstolo Pedro, nesses dias tão difíceis, nesses dias tão complicados que nós vivemos. Essas duas cartas, elas são bênção. Então quero terminar, porque nós demos um tema em cima da carta de Pedro, claro, evidentemente que não tirando o tema principal da carta, teologicamente falando, que é a esperança. E o tema é uma música, uma canção que eu indico para você ouvir. E a música é aquela que diz: vai valer a pena. Porque é isso, irmãos. Vale a pena servir a Deus, viver pela fé. Vale a pena ter esperança na glória do Senhor. Vale a pena, porque um dia seremos recompensados. A nossa recompensa não está aqui. Por isso que nós temos que ter esperança, tá bom? Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor, queridos.